A paz do Senhor. Irmãos, eu convido você que possui um exemplar da Bíblia Sagrada aí por perto. Talvez você não tenha, mas eu vou ler para ti, certo? Mateus capítulo 11, olha o que está escrito. Mas então, quem foste ver? Isso Jesus dando testemunho de João Batista. Quem falou foi Jesus, tá? Não foi os seguidores de João Batista, não. Quem falou estas palavras foi o próprio Cristo. Mas então, quem foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, Jesus, é muito mais do que profeta. Aí no 11 diz assim, está escrito assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Quer ser maior do que João? Jesus está dizendo que você tem que ser menor do que ele, mas aquele que é um menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu convido você porque aqui a gente, os irmãos, sabe que aqui o tempo é curto e senão a gente fica fazendo um monte de vídeo. Eu convido vocês a ler Mateus 11 e você vai entender quando Cristo quis falar sobre profeta. Eu estou preocupada com essa geração porque ela interpreta a Bíblia totalmente contrária. Totalmente o inverso do que a Bíblia está falando. Mas por quê? Porque eles não têm intimidade e comunhão com Deus. Eles vivem na carne, interpretam na carne e vai passando. Aí as gerações seguintes vão ser cada vez mais pior, sem nenhum pingo de temor ao Senhor. João Batista, o próprio Cristo está dizendo que João Batista é o maior. Agora eu lhe pergunto, o que foi que João Batista profetizou, pregou? Quais os milagres João Batista fez? João Batista simplesmente só dizia assim: arrependei-vos, arrependei-vos. E quando os escribas e fariseus chegaram para se batizar, ele chamou de víbora e começou a falar que aquilo que ele estava fazendo era algo sério, não era qualquer coisa. E que aquilo não ia ser uma modinha, não. Aquilo ali que ele estava fazendo era algo seríssimo. Só ele entendia o grau da seriedade do evangelho, porque ele vivia, ele sabia a quem servia. A gente conhece, irmão, Deus de ouvir falar. Pense uma geração que conhece Deus de ouvir falar, somos nós. João não. João tinha intimidade com Deus. E ele não tinha medo de falar a verdade, seja lá para quem fosse. Ele não fugia da verdade, ele não queria saber o que viria sobre ele. Ele só queria falar a verdade e acabou. O que viria para ele era ganho. E Jesus dá testemunho de João, dizendo que João, ele era o homem, o profeta. João só pregava a verdade. E hoje a gente pensa que o profeta é aquele que profetiza bênção para mim e para você, que realiza milagres. João não realizou um milagre. Você não vai ver escrito na Bíblia nenhum milagre realizado por João. Se João pregasse hoje nos nossos dias, a gente dizia que ele era um louco, um fanático. Mas Jesus está dizendo, ele é o maior. A gente só acredita que João é o maior profeta que já existiu porque Jesus está falando. Se Jesus não falasse, a gente estava acabando com ele. Porque a mensagem de João não era nem um pouco agradável, o comportamento de João também não. Contra o quê? O pecado. João vivia uma vida santa, mas ele combatia demais o pecado. E hoje combater o pecado dá trabalho. Primeiro, porque quem combate não tem vida. E segundo, quando a gente está combatendo o que é contrário às nossas